Então a vinda do Espírito Santo deu início à dispensação da graça. Eu já disse, eu acho que eu falei aqui, vou perguntar agora se eu falei, porque já no terceiro dia já não lembro mais se eu falei em outro lugar ou aqui, tá? Como eu disse já, que em João, no Evangelho de João, diz que a lei veio por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça, não a dispensação da graça. Tá? Então a graça veio por Jesus Cristo. A dispensação da graça é outra coisa. É graça também, porque veio por Jesus Cristo, lógico, né? Mas o assunto dispensação da graça é aquilo que nós lemos em Efésios. É um tempo do qual Deus confere a um povo com sua vontade expressa. Eu estou evitando usar a palavra aliança, porque a igreja, na verdade, não tem aliança. Ela é uma dispensação, no sentido doutrinal, segundo o apóstolo Paulo. Então, ele foi o dispenseiro da graça de Deus. Então, quando nós falamos da dispensação da graça, não é a graça conforme nós vemos em João. Estou dizendo isso porque uma vez eu perguntei, quando é que começou a dispensação da graça? Foi quando Jesus veio. A graça, sim, veio por Jesus Cristo. A dispensação da graça é outro assunto, vamos dizer assim, é outro assunto. Quando começou a dispensação da graça? Quando? Quando começou a dispensação da graça? Dia do Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. Como disse, eles já eram igreja e não sabiam. Porque a revelação da igreja veio por Paulo e algo que já havia acontecido em Atos capítulo 2. A dispensação da graça começou com o Espírito Santo. Por quê? Porque, irmãos, essa dispensação, o que caracteriza ela é a morada do Espírito Santo no crente. Entende? Então aqui que é o início dela, de Atos 2. Porque é a vinda do Espírito Santo para habitar no crente. Porque o Espírito Santo já atuava no mundo, não era assim? Desde lá nós vemos que quando houve o caos, o Espírito já pairava sobre as águas. Ou seja, havia um propósito. Mas aqui é outra coisa, é a vinda do Espírito Santo para habitar no crente. Isso nunca aconteceu. Ninguém teve o Espírito Santo como nós temos. Por isso que eu digo que a gente olha ali os evangelhos, poxa, realmente são homens de fé, homens que a gente admira, né, no Velho Testamento. Mas, irmãos, nós somos muito mais privilegiados do que eles, porque nós temos o Espírito Santo e eles não tinham. Então vamos ler um versículo só para ajudar nesse pensamento. Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Eu faço a versão igual? Você fala então. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora. Tem que escrever esse salmo aí? Aqui. E agora, irmã? Como é que fica isso aí? O irmão acabou de falar, ninguém teve o Espírito Santo, agora vamos. Aí, ó, tá aí, ó. Aqui, ó. Certo? Tá aí, ó. Pode contestar mesmo. Eu já estou me adiantando, né, a essa passagem, porque eu estou falando algo aqui e parece que existe uma contradição do que eu estou dizendo na própria Escritura. Correto? Então já estou indo lá para entender o que é isso aí. Então o que é isso aí? Quem lê em inglês? Versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não me repulses fora da tua presença. Esse aqui também diz repulsos. É isso. Take not the spirit of holiness. Porque está tudo com letra minúscula, não é isso? Uhum. E nem retires de mim o espírito da tua santidade. É isso que está escrito aí, não é isso? Não me lances ou não me repulses da tua presença e nem retires de mim, com letra minúscula,
o Espírito da tua santidade. É isso que o Darby fala aí. Está escrito no original. Então, o que é isso? Irmãos, lembra quando nós já falamos isso, quando nós vamos ler alguma coisa, veja por que está escrito aquilo ali. Ou para quem foi escrito. Existe uma finalidade nas coisas, não é isso? Correto? Então, o Salmo 51, o que está escrito aí na introdução do Salmo? Não é no negrito, não. O negrito às vezes até atrapalha, né? Mas existe a introdução de Salmo também. Antes de começar Salmos, às vezes tem a introdução do Salmo. E aí o que fala na introdução do Salmo? A introdução é inspirada, não? Sim, a introdução é. O que não é inspirado é aquele negrito ali que puseram para ajudar. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Isso, tá interessante. E agora tem outra coisa, irmãos, que é importante nós lermos as Escrituras. Não entendo nada. Leia. Leia, porque aí está. O que ele está falando aí? O que é a introdução que você acabou de ler? Volta outra vez. Salmo de Davi para o cantor mor, Isso. quando o profeta Natan veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Conhece essa história? Vocês conhecem isso ou não? Já leram sobre isso? Ele está contando um caso que aconteceu lá atrás, na vida de Davi, e diante daquilo que aconteceu, que Natan chegou para ele, e foi a voz do Senhor para ele escreveu esse salmo. Então, quando a gente volta na história, aí, o que ele está falando? Ó, ele escreveu esse salmo por causa disso aqui. Ó. O que ele fez? Só fez burrado. Chegou o tempo em que os reis saíam para a guerra, ele ficou no seu palácio. Esse é o começo da história da queda de Davi. Chegou o tempo que os reis saíam para a guerra, ele ficou no seu palácio. Não foi para a guerra, ficou lá no palácio. Daí ele avistou, não sei que jeito, não sei como, ele avistou Batseba tomando banho. Dois erros, o erro dele ver e o erro dela se expor. Cobiçou ela, o rei, mandou vir. Chama essa mulher comigo. Ficou com ela engravidou e ela era esposa de Urias. Manda vir Urias, chama ele lá das batalhas. Está na guerra. Eu vou chamar Urias. Davi prepara uma mesa, manda ele vir, sentou ele lá com ele na mesa do rei, né? E certamente deve ter ficado falando sobre as guerras, batalhas, coisas. E deu vinho para ele. Como era costume, né, deles pedirem vinho, deu vinho para ele, comer coisa e tal. E falou para ele: agora você vai embora para sua casa. Descansa, né? Beleza, agora ele vai embora para a casa dele, tá na guerra, agora chegou lá, a mulher dele tá lá, lógico, que certamente vai rolar, né? Então, aí ela vai aparecer grávida, problema dele. Então ele foi dormir, eu acho que foi dormir, pô, agora eu livrei minha barra, né? De manhã, Senhor, tem um homem dormindo na porta do palácio. Quem que está dormindo lá? É Urias. Chama ele lá. Eu não falei para você ir para sua casa, dormir lá com sua esposa, ficar lá na sua casa? Como poderia eu estar com minha esposa em casa, tudo? Seu povo está na luta e na batalha. Na porta do palácio não foi embora. Então tá bom. Mandou ele para a batalha e falou: põe ele nas frentes da batalha. Foi, logicamente, ele foi escolhendo e veio lá. Daí, Natan veio para ele e falou assim: tinha um homem que tinha uma ovelha que ela comia da sua mão, dormia no seu colo e ela era tudo para ele. E um homem, um rei rico, veio uma visita na casa dele para ficar com ele. Ele mandou pegar a ovelha daquela pessoa para servir, matar e servir para o outro. Tal homem tem que ser morto.
tu és o homem. Pequei contra o Senhor. E daí ele escreve esse salmo. O que ele está dizendo aí? Que ele perdeu o sentido da santidade do Senhor. Entendeu? Ele tinha perdido isso. Pois, como é que pode um homem que conhece o Senhor, como Davi conhecia o Senhor? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele foi fazer isso aí, gente? Porque ele perdeu o sentido da santidade do Senhor do qual ele segue. Vamos ler um versículo, quer ver? Para nós. Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16. É o contexto, mas vamos lá esses 3 versículos. 1 Pedro 1, 14, 15 e 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O que Pedro está falando nesse contexto aí? Que nós nos santificamos praticamente, não nos amoldamos às paixões que anteriormente tinham nossa carne. Por quê? Porque nós nos santificamos porque nós estamos seguindo uma pessoa que é santa. Não está escrito como eu sou santo. Sede santos porque eu sou santo. Ou seja, nós, por estarmos seguindo, dizendo a palavra assim, porque Pedro está falando da peregrinação, então nós estamos seguindo uma pessoa que é santa, e o que nós vamos fazer? Nós vamos andar de acordo com aquele que nós estamos seguindo, que é santo. E Davi está dizendo justamente isso aí, que ele perdeu o sentido da santidade da pessoa que ele estava seguindo ao seu Senhor. Entende? Então o versículo 11 do Salmo 51, quando ele escreveu, por causa do que ele tinha feito, ele está falando isso aí. Não retires de mim o espírito da tua santidade, ou seja, esse espírito aí não é o Espírito Santo, né? Não é minúsculo. É aquilo que nós temos em nós, o sentido da santidade do Senhor. Não é nós, é daquele que nós estamos seguindo. Ele perdeu isso, por isso que ele fez aquilo. Então, quando ele está falando ali, é nesse sentido. Não é retiro do meu Espírito Santo, não é isso. Porque é o sentido da santidade do Senhor. Dá para entender isso aí ou não? Sim. Então, irmãos, aqui veio o Espírito Santo para morar no homem. Ele atuava em Moisés, em Davi, até fez essa palavra, né? Posse. Não é baixar santo, não, né? Como fala aqui. Não, é porque as pessoas têm noção. Então ele recebeu o Espírito Santo. Não é nada disso. O Espírito Santo é que nem Sansão, não era isso? O Espírito apoderava dele, não fala isso? Sansão, o Espírito apoderava dele e ele se tornava uma pessoa forte. Não era nada sobrenatural. Você está entendendo? Não é nada sobrenatural. Vocês lembram Sansão? Conhece a história de Sansão também? Os filmes. Nos filmes aparece Sansão, né? O cara nem passa nessa porta. Sansão era um homem assim. Como nós aqui. Comum. Então, o que acontecia com Sansão? Estou dizendo isso porque os filisteus eles não ficavam, por assim dizer, inculcados. Como é que, onde vem essa força aí? Porque se realmente fosse um cara que nem passa nessa porta, até onde vem ele é esse monstro aí, sabe? Armado aí, lógico que ele é forte. Entendeu? Não, mas de onde vem essa força aí? Queriam descobrir qualquer. Até contrataram Dalilas, que é justamente para minar as forças dele, para ele entregar o ouro, como diz, né? Para ele contar de onde vinha a força dele, porque como é que faz com um cara desse aí? Então é o Espírito Santo que na hora necessária ele se manifestava e ele ficava forte. Quando ele se manifestava e saía, é isso que eu falo, não é, ele é outra coisa, como o dom do Espírito, como a gente tem falado no Novo Testamento. Né?
era feito e ele era forte. Não, ele era um homem ruim. Mas chegava na hora, eles prendiam, amarravam ele, só que chegava no momento, estourava que nem as cadeias que prendiam ele, fala, estourava que nem cordas queimadas. Então o Espírito Santo que fazia isso aí, nesse caráter de força, né, de energia, né, de robustez. Em outros casos era em revelação, etc. e tal, mas não na pessoa. Bom, então, dá para entender isso aí? Então o Espírito Santo, irmãos, só veio aqui, ó, por que que o Espírito Santo veio morar nesse caráter no homem? Por quê? Ele é consequência do quê? Às vezes a pergunta é meio direta, quer dizer, eu às vezes não sei perguntar. Por quê? Por que que o Espírito Santo pôde vir desse jeito morar no homem? Coisa que nunca fez. Oi? Isso, nós lemos lá em João, lembra? João 7:37, que o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, ou seja, cumprido a obra e o assunto aos céus. Daí ele pôde vir e morar no homem. Então isso aqui é resultado da obra de Cristo. Inclusive o Senhor rogou ao Pai, né? O Senhor rogou ao Pai enviasse o Espírito. Estará sempre convosco. Estará para sempre, se sempre ali é eternamente. Então a morada do Espírito Santo em nós, ela é eterna. Eterna e eternamente mesmo. Nós seremos arrebatados e o Espírito Santo estará em nós, porque ele veio aqui, lógico, sozinho, por assim dizer, né, só, e habitou nos crentes. Durante todo esse tempo, todos os crentes têm o Espírito Santo. Quando o Senhor vier no arrebatamento, ele vem para os seus santos, nós seremos arrebatados, todos, né, os mortos e os vivos, seremos arrebatados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai embora nesse dia aqui, nesse caráter aí. Vai voltar aquilo que era. Então nós vamos subir com o Espírito Santo e ele estará para sempre em nós também. E nós seremos para sempre a esposa do Cordeiro. Hoje nós somos o quê? A noiva. E quando que vai haver o casamento, o matrimônio? As bodas. Quando que será isso aí? Quando nós formos embora, o Senhor vem, pega, nos leva, haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Primeiramente, nós passaremos pelo tribunal de Cristo e depois haverá as bodas. Então, quando o Senhor volta, 7 anos depois, que ele está aí, né? Ele volta e já volta com os seus santos. Então, ele vem para os seus santos, isso é bíblico. Ele vem para os seus santos e daí ele vem com os seus santos, que já estão aqui. E ele vem para reinar. Daí nós vamos ver o futuro ainda, né? Seria uma sombra do casamento judaico lá, essa vida 7 dias de bodas, sendo 7 anos também de tribulação que a igreja está. Eu não sei, meu irmão, sabe por quê? Tem o tribunal de Cristo, né? Eu não sei quanto tempo é isso aí. Porque é lá em cima algo que acontece independente de tempo. Fora do tempo. Independente de tempo, né? Mas não são, por assim dizer, os 7 anos, porque tem o tribunal de Cristo e depois vai ter as bodas. Os santos do Velho Testamento serão serão ressuscitados aqui para ir embora conosco no dia do arrebatamento, eles são os amigos do noivo. Porque nós somos a noiva, não é isso? Os amigos do noivo são os santos do Velho Testamento. Serão ressuscitados aqui também. Eu lembro que eu falei que nesse dia aqui, todos os salvos serão ressuscitados, desde lá de Abel, né, Adão, eles serão ressuscitados também.
Espírito Santo, esse período em que a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo sobe. O caráter de habitação, né? Sobe com diferença. Mas o Espírito Santo continuará atuando no caráter do Velho Testamento durante o período de tribulação. Como era. Como era. Exatamente. E esse tempo, nós vemos que existem aqui, ó, nesse período aqui, 7 igrejas, que são, né, as igrejas mencionadas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Capítulos 2 e 3, 7 igrejas. O que são as 7 igrejas? Nós vamos fazer isso, aí tem que ter um estudo específico. Eu estou fazendo um, estou terminando ele, se Deus quiser terminar ele, porque é algo bem... o assunto ali abre, né? Mas aqui são 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que conta. Então, essas 7 igrejas, irmãos, eram realmente 7 assembleias, né? Quando fala igreja, é assembleia, né? 7 assembleias que existiam na época de João, quando ele estava na ilha de Patmos. Preso lá na ilha de Patmos, o Senhor aparece para ele e fala para ele escrever 7 cartas às 7 igrejas que existiam na Ásia, que era Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Então ele escreveu para cada uma. Então aquilo que ele escreveu em cada carta eram coisas que estavam acontecendo nessas respectivas assembleias. Que nem Paulo escrevendo, né, suas cartas. João também escreveu. Éfeso, por exemplo, ó, Paulo escreveu carta de Éfeso, para Éfeso? Sim. Carta de Efésios, é a carta de Éfeso. E João também escreveu, para eles também. Então eram cartas mandadas a uma assembleia falando das suas aprovações e reprovações também. Só que cada problema, vamos chamar assim, cada problemas ou louvores, até elogios, né, em cada uma delas, na realidade, existiam, mas na realidade, essas cartas, 7 cartas, eram proféticas, porque as 7 cartas do Apocalipse ali, ele está profetizando a história do testemunho do Senhor desde o início até o fim. Então, cada uma conta um tempo dentro do tempo chamado igreja, dispensação da graça. É interessante as cartas, né? Isso não vou poder ver agora porque a coisa vai longe. Mas é isso aí, por isso que as 7 cartas, elas contam isso aqui, ó, essa trajetória aqui. E nós estamos aonde aqui, que vocês acham? Essas 7 igrejas. E dá para ler aqui as igrejas? Sim, Laodiceia. Hã? Laodiceia. Quem está falando? Você, estou ouvindo agora. Por que Laodiceia? Ruína do Testamento. Exatamente. Nós chegamos num ponto, irmãos, que não tem mais uma próxima. Lembra que eu falei da ignorância? Existe pecado, sacrifício até pelo pecado de ignorância? Lembra que eu falei, mas não tem pela indiferença? Chegamos num ponto tal que o cristão, aqui ele está falando do testemunho do Senhor, tá? Não importa se é crente ou não, é o testemunho do Senhor no mundo. Porque nós não passamos a ser testemunho do Senhor no mundo, não é isso? Israel era outrora, nós somos o testemunho de Deus no mundo. Então hoje, quando se fala de Deus, quem que é o testemunho? É a profissão cristã. Não importa quem, se são salvos ou não. Então nós chegamos num ponto tal que o cristão, para ele, o que está escrito aí, tanto faz. Olha que absurdo. Está escrito aqui. Não é bem assim, não, porque lá na minha igreja, lá o pastor falou que não deve ligar muito com isso aí, não.
escutar o que Deus fala lá. Deus fala lá. Então a palavra. Então isso, irmãos, são cristãos. Entendeu? Nominalmente cristãos, né? A palavra de Deus, na verdade, ela não é a palavra de Deus. Ela é algo escrito aí que você lê para confirmar aquilo que você está falando. Sim, você expõe algo, você cria uma doutrina e pega aí e encontra a base. Aí vai estar escrito aqui. Bom, na Bíblia, irmão, você pode falar o que você quiser que está escrito aí, tá? Na verdade, o que você quiser falar, você falar, eu vou matar uma pessoa. Porque está escrito aí, ó. Está escrito mesmo. Você vai lá na lei lá que você acha. Né, que eles matavam, né? O seu irmão matava não sei o quê. Aí tem que matar. Abandonar a família. Está escrito, eles abandonaram. Por amor a Deus, eles abandonaram a família. Sabe um negócio assim? Então, está tudo escrito ali, ó. Então nós chegamos num ponto tal que não tem mais a próxima. Nós estamos vivendo esse tempo aqui. Laodiceia. O que quer dizer Laodiceia? Direitos do povo. Democracia. Isso quer dizer Laodiceia. Nas coisas de Deus não existe democracia. Lembra que nós falamos de 1 Coríntios 14? Sobre aqueles que falam a palavra de Deus? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Porque todos podereis profetizar. Democracia, é isso? Não. Esse todos podereis, todos os irmãos podem ter o privilégio de serem usados pelo Espírito Santo para trazer a edificação para a Assembleia. Todo mundo de uma vez só? Não. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então esse todos é o quê? O privilégio de ser usado pelo Espírito Santo. Não é democracia. Está escrito aqui, ó. Eu posso falar assim, ó. Está escrito aqui, ó. Posso falar, todos podereis. Isso não é democracia. Isso é o privilégio de você, irmão, ser usado na Assembleia para trazer uma palavra do Senhor. Então não é isso aqui, não, né? Senão você vai cair nesse espírito aí. Se você abrir a boca e falar um negócio desse, você já está se declarando laudicense. Você tem direitos nas coisas de Deus. Você sabe, começa a passar por cima do que. Nós somos submissos. A igreja, irmão, a igreja aprende. A igreja não ensina, a igreja aprende. E esse é um grande erro aqui, ó. Tiatira, que se tornou o quê? Tiatira. Catolicismo. Tiatira quer dizer sacrifício contínuo. Tiatira, eles, lá na carta, ele fala que tem, contudo, contra ti Jezabel, que ela se diz profetiza e ensina e fala. E é o quê? A Igreja Católica, ela acha que ela que ensina. Ela que, inclusive, os sacramentos da Igreja Católica, eles têm que obedecer a Deus e à Igreja, ouvir o ensinamento da Igreja. Que eles são. E a igreja não ensina nada, não. A igreja aprende. Então, 1 Coríntios 14, não é a igreja ensinando. Pelo contrário, é a igreja aprendendo. Então, quando fala em 2 ou 3, outra vez, não é democracia. É o privilégio dos irmãos serem usados pelo Espírito Santo para trazer uma palavra do que ele fala lá? Para edificação. Nós estamos aprendendo. É. Então tá, então vamos continuar um pouco mais aí. Vamos dar uns passos agora. Bom, nós falamos sobre a ressurreição dentre os mortos, lembra? Vamos ver uns pontos da igreja. O Evangelho, a doutrina de Paulo. Nós já falamos a importância das cartas de Paulo para nós. Por quê? Porque é o Evangelho destinado aos cristãos. Tá? O Evangelho destinado à doutrina. Então tem uns pontos que nós vamos ver. Já falei isso aí. Dispensação da graça não é graça. A maneira e o lugar de adoração espiritual e não natural. Vamos ler esse versículo outra vez. João 4, a partir do versículo 22.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Certo. Então ele está falando com a mulher samaritana que eles adoravam nos montes. Ou no monte, no caso ele está falando de um monte. E o Senhor está dizendo que não é no monte, que eles adoravam lá, não sabendo o que eles estavam fazendo. No sentido, não é que eles não sabiam no sentido de inocência. Ele não sabe o que está fazendo, ignorante quanto à verdade. Nós adoramos o que conhecemos, ele fala, não é isso? Quem que é nós adoramos o que conhecemos? Quem são? Deus, né? Porque era Jerusalém, estava correto. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação veio dos judeus. Ali é o lugar. Só que vem a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Não seria nem nos montes e nem em Jerusalém, como dizia. Não é isso? Então o Senhor aí, ele está falando a maneira. Tá? Ali é a maneira da adoração. Como seria? Não onde. Ele só fala onde não seria. Não é isso? Ele está dizendo onde não seria mais. Não é mais isso. Não é mais Jerusalém. Então daí ele cita a maneira em espírito e em verdade, que nós já falamos isso um pouco aí já. Por quê? Porque é uma maneira espiritual. E esse espiritual, falando outra vez, irmãos, é inteligentemente. Fala espiritual não é espiritismos ou misticismos, né? É espiritual de acordo com as escrituras, inclusive em espírito em verdade, é a verdade segundo a revelação de Deus para o nosso tempo, que no caso que nós estamos falando aqui é a doutrina de Paulo. Por que nós falamos, por exemplo, dá um exemplo, por que a mulher não fala na Assembleia? Por que você, irmã, na Assembleia você não pode falar? E falar e ensinar, tá? Por quê? Tá, e aonde você sabe disso? Por que você fala isso? Porque está escrito aí onde? Na doutrina de Paulo, não está escrito lá em Levítico. Está escrito aqui, não é verdade? Então nós atuamos na nossa adoração de acordo com a verdade. Que verdade? A verdade expressada para a igreja, que é a doutrina de Paulo. Então, isso é bom. Onde que nós achamos? As cartas de Paulo. Por que o irmão fala? Falem, dois ou três. Fala, irmão, eu sei que tem que falar. As mulheres permanecem. Pode ela falar? Na Assembleia, não. Vamos ler esse versículo, por favor. Pode ir, nós vamos sair daí mesmo. Pode ir lá, por favor, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículos... 1 Coríntios 11, versículo 4 e 5. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Como é que fala, irmã? Deixa a irmã falar. Fala, fala o versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se tivesse. Agora, a irmã, ela ora e profetiza. Não é isso que está falando, né? Só que ela tem que cobrir a cabeça. Né? Cobrir a cabeça, senão você pode falar. Quem que tem um negrito aí em cima na Bíblia? Aí? Negrito aí desse 11 aí. O que está escrito aí no negrito aí? Como as mulheres devem apresentar-se na igreja? Olha que absurdo. O véu e seu uso na igreja de comum. Irmão, tira esse negrito. Depois você fala, esse negrito aí é complicado, viu, rapaz? Eles põem para ajudar. Se ele está falando no capítulo 14, lá falando da igreja reunida, assim, irmãos, quando vos reunis, quando a igreja reunir no mesmo lugar,
a mulher permanece em silêncio, porque eu não permito que ela ensine. E o que Paulo está falando? Ele não está, ou seja, tira o negrito que ele não está falando da igreja. Ele está falando do princípio, irmãos, doutrinal, tanto para o homem como para a mulher. No caso, o homem, no versículo 4, o que fala do homem, hein? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Vou falar a palavra de Deus, vamos falar, vamos conversar, nós vamos orar. O homem deve ter a cabeça descoberta, não é isso que está escrito aí? Sim. Onde? Onde? Qualquer lugar que vai tratar das coisas do Senhor. Qualquer, que aí não é assembleia, irmãos. Por que não é assembleia? Porque na assembleia a mulher não fala, ele não está falando que a mulher profetiza e ora, aí ou não? Onde? Na assembleia? Não, na assembleia não, acabou de falar, não, ele vai falar que não é na assembleia. Então aonde que ela faz isso? Qualquer lugar que ela possa fazer, assim dizer, né? Que ela pode fazer isso. Que nem aqui a irmã pode também, nós não estamos em assembleia. Por isso que eu falei, irmã, pode falar que nós não estamos em assembleia. Lembra que eu falei isso? Pode falar, né? Falar que eu digo é perguntar. Ela vai ensinar aqui ou não? Também não. Não é, mas não é assembleia. Mas também não é o lugar dela falar. Por quê? Porque os homens estão fazendo isso. Verdade? Os homens estão tomando esse lugar. E daí nós entramos lá que nós já lemos, não lemos? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 lá? Lembra, não lembra? Aqui já. Então vamos lá só para entender. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, assim enganada, caiu em transgressão. E a assembleia? Não, é um princípio divino. O homem é mulher. Não é isso que ele está falando, né? O homem é mulher. A mulher aprende em silêncio. Não é isso que ele fala? Versículo 11, lê, por favor. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. O que mais? Não permite, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Ou autoridade também de homem. Tá? Também, de homem. Por quê? Ele fala, estou lembrando, duas coisas que ele fala aí. A criação, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não é isso que ele fala primeiramente aí? Então ele está voltando lá atrás na criação, que Deus fez o homem e o colocou sobre cabeça de todas as coisas lá. Cabeça da criação. Só que para ele faltava uma ajudadora idônea, não é isso? Então dele ele tira uma mulher e traz para que ela fosse a sua auxiliadora. Então na própria criação, antes de existir a queda, a mulher também era submissa ao homem. Ela foi dada a ele a sua altura para ser sua ajudadora. Mulher dele, tão ajudador que ia ser a esposa dele, ia até se ser uma família, etc e tal, que nós já sabemos. Só que veio a queda. A queda aconteceu. Na queda, também ele mostra que a mulher, ela deve ser submissa, porque lá, ele não fala aí, mas lá em Gênesis ele fala que ele te governará. Lembra disso? Ele te governará, ou seja, ele ainda continua sendo a cabeça da mulher. Quando se abre a escritura em Corinto, o que a gente mais ouve é: não, isso é só para Corinto. Isso. Como é que nós fazemos, não? Então leia, para quem foi endereçada essa carta? A introdução da carta, né? Para quem foi destinada essa carta? A quem? 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para quem? Foi para Corinto? Sim, foi para Corinto, que estava tendo muitos problemas lá em Corinto. Mas só para eles? Todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então mas se é a profissão cristã, então é profissão também. Se é cristão, sou, então leia. Leia e vê o que está falando. Está falando para você isso aí. Não escapa ninguém. Não escapa ninguém, que é cristão. Você só escapa se for, não, sou incrédulo, então fica à vontade. Você vai dar conta de si. Assim como o cristão vai dar conta também, irmão.
Olha que interessante, então eu falei que todos nós somos responsáveis. Atemporal, inclusive. Oi? Em todo lugar. Isso, teve tempo também, é todo. Limitado. Exatamente, não é só geográfico, né? Sim. Não é só geográfico. Então, Coríntios 11, ele está falando ali que a mulher, ela tem o seu lugar para orar e profetizar, sim. Só que quando ela fizer isso, ela deve cobrir a sua cabeça. Não é verdade? O profetizar aí, no caso, em relação à mulher, É ensinar a palavra, é ensinar a palavra de Deus. É o mesmo peso da palavra, o homem que ora e profetiza, a mulher também ora e profetiza. Um exemplo assim, a minha mãe ou uma amiga, eu nunca sei até onde eu posso falar das coisas assim. Pode falar, irmão, não pode. Então, se aí, a mulher não poderia se aprofundar, né? pode. Aí que fala, ela ora e profetiza, ela ensina. Aonde? No âmbito dela. Você está entendendo? No âmbito dela, ela deve ter irmãs que elas reúnem, não para fazer uma reunião da Luluzinha, né? Não é para fazer isso. Elas reúnem entre elas para tomar um chá, conversar, e às vezes elas reúnem, na verdade, com esse propósito, para tomar um chá com o propósito de ler alguma coisa, as mais velhas ensinarem as mais novas. Na palavra não fala, as mais velhas ensinam as mais novas, você mudou dentro de casa, tal. Então elas leem, elas falam, elas ensinam, elas buscam, elas fazem uma reunião. Não uma reunião à parte do zonar, nós vamos fazer o nosso clubinho aqui, não é isso. Mas é o âmbito dela. Se você sabe, você deve. Lógico, sabendo que não é contenção, né, que não vai virar encrenca, né, porque tem, né, a gente tem que discernir isso aí, que às vezes a pessoa começa a cutucar, você sabe, mas você não vai responder, porque é isso, você está a fim de contenção. De contendas, né, perdão, fazer contendas. Agora, no caso, a pessoa está perguntando, você sabe que ela está perguntando, honestamente perguntando, você sabe que você não vai responder. Entendeu? Então a mulher pode fazer isso e deve fazer isso. Irmão, nós visitamos um casal em Rio Grande, um tempo, e ela é agente penitenciária. E ela faz plantão no presídio, e às vezes tem colegas cristãos querendo falar com ela da palavra. E essa situação? Também. Se está tudo bem, irmão, não tem problema nenhum. Porque aí que está, nós devemos entender isso aí, irmãos. Mesmo com nossos irmãos, né, nós não estamos compactuando com eles no erro. Nós estamos falando a palavra de Deus. Não tem problema nenhum a gente compartilhar a palavra com nossos irmãos denominacionais. Sem nos comprometer com a verdade. É isso que eu quero dizer, entendeu? Sem nos comprometer com a verdade. Atos 21, versículo 7, 8 ou 9. Vamos lá. Atos 21, versículo 9, eu acho que é, né? Até você adiantou o pensamento aí que eu ia falar isso aí, não. A profetisa, né? Por exemplo. Só que essa profetisa aí, irmãos, dá licença um pouquinho só. As filhas de Filipe eram as profetisas, não a mulher que ora e profetiza, eram as profetisas do Novo Testamento. 8 também, então, tá bom, por favor. É porque eu tenho um contexto do 7, eles descem e passam. Então tá, irmão, você tá vendo aí, né? 8, né? 8. Tá, por favor. Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo Paulo dali, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Isso. Então ele tinha Filipe, que era um dos os eleitos lá em Atos para servir as mesas, diácono, né? E ele era um evangelista também. Ele tinha 4 filhas que profetizavam. É isso? Então. Aqui, ó. Então, que situação que ela fazia isso? Acabou aí ou não? O capítulo acabou aí ou não? Então continua lendo, irmão, por favor. Não é assim? Continua lendo para ver o contexto, né? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta, por nome Ágabo,
E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, olha que interessante. Aí já está a resposta. A Escritura não se contradiz nunca, irmão. Por quê? Paulo estava lá na casa de Filipe, tinha ele 4 filhas que profetizavam e o Espírito Santo queria falar algo para Paulo. Tinha 4 ali. Ó. O que ele fez? Trouxe Ágabo, lá da Judéia, para vir falar com Paulo, pegar o seu cinto, assim diz o Espírito Santo. Por quê? Porque a mulher não tem ministério de ensinar o homem no caráter doutrinal. É o homem que vai fazer isso. Então elas tinham o seu ministério, tinha entre onde? Entre elas. Então em 1 Coríntios 11, quando fala que a mulher que ora e profetiza, dentro do seu âmbito. Não é sobre os homens. Quando nós nos reunimos informalmente, né, e vamos falar das coisas do Senhor, tem irmão ali, as mulheres não devem ensinar. Porque tem irmão, é o trabalho deles fazerem isso. Agora, se estão entre elas, puxa vida, elas devem ensinar umas às outras, sim, pega a palavra, escuta assim, tal. Se tem alguma dúvida, então vamos perguntar lá para o irmão. Dá para entender que é isso? E assim eram as 4 lá de Filipe. Elas tinham a sua ação? Tinha. Mas aonde? No âmbito dela. Porque se fosse como as pessoas pensam aí, uma delas podia pegar o cinto de Paulo, amarrar e falar assim, diz o Espírito Santo, para falar com ele. Por que não? Não. Veio de lá da Judéia, desceu Ágabo para fazer isso. Por quê? Porque ele era um profeta do homem para falar com Paulo. Dá para entender isso? Então o Senhor em João 4, ele falou da maneira e não do lugar. Aí em João 4. Mas existe também um lugar? Perguntando, existe a maneira, não é isso? O Senhor expressou a maneira. Existe o lugar, lógico que existe, não é verdade? Vamos dizer assim, lógico que existe. Na dispensação anterior, onde era o lugar de adoração? Templo, Jerusalém. Jerusalém, era o templo ali, Jerusalém é o lugar de adoração. E hoje tem um lugar de adoração? Onde que é o lugar de adoração? O lugar nós encontramos em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Mas o versículo 20, ele não é isolado. Vamos lá, Mateus 18. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Porque esse porquê onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, eu não sei em português, eu não sou muito bom em português. Essa palavra porquê aí, ela tem um nome só em português. Ela é conclusiva, ela está concluindo alguma coisa. Não é um assunto isolado. Porque o pneu furou. Tá bom, porque o pneu furou. Tá bom, porque o pneu furou. Mas e daí? Entendeu? E o que você está falando? Não é verdade? Então por quê? Por que o porquê? Por que desse porquê conclusivo? É porque aconteceu então. Então vamos ler o porquê do porquê. Versículo 15 em diante. Esse porquê aí, eu não sei como é que fala, então, professor. Quem sabe você pode ajudar. Não, professor, agora de ciências. Então, ele é um nexo. O nexo, ele dá o sentido da frase, ele liga, tipo, ali é o contexto, né? Ele está ligando o que foi dito em cima com a conclusão de baixo. Então, ele é o sentido que une as duas. Isso, é isso aí. Eu não sei como é que usa isso. Como é? Nexo. Ou conjunção, algumas pessoas também podem conjunção. Certo, então, é isso que ele falou. Ele tá dizendo isso por causa de alguma coisa que ele falou antes, né? Tipo assim, depois de um carro não está andando porque o pneu furou. Isso, então, daí você fala, porque o pneu furou. Tá bom, por quê? Porque o carro não está andando, porque estragou o motor, ou seja lá o que for. Então nós temos os versículos 15
16, 17, 18, 19, para chegar no 20. Então, por favor, leia o contexto. Versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Olha que interessante. Ele está falando da autoridade do Senhor no meio desses 2 ou 3 que tem poder não, tá? Que tem a autoridade, tem o poder de decidir coisas aqui no mundo em nome do Senhor. Por que eles têm autoridade para fazer isso? Porque eu estou no meio deles. É isso que ele está falando. Entendeu? Então, se teu irmão pecar contra ti, leva ao quê? A assembleia, a igreja. Se ele não ouvir a igreja, considera como gentil publicano. Por quê? Vocês vão ligar algo. E se 2 dentre vós também concordarem, isso aí são decisões, não é isso? São assuntos decididos por assembleia, e eles têm autoridade, porque será ligado até no céu. Por quê? Porque o Senhor está no meio deles. E esse versículo 20 não é assim, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Olha aqui. Augusto, Evandro, eu. Já somos 3 aqui, ó. Só nem mais. Aqui, ó. Vamos juntar aqui. Ô Senhor, vem para cá, porque está aqui, ó. Tem 2 ou 3 reunidos para o meu nome. Está eu, Paulo, o pastor. 2 ou 3. É isso ou não? E esse versículo, será que ele está dizendo isso? Que nem eu fui lá visitar uma cidade esse dia atrás, cheguei lá, tinha nós tínhamos 2 casais e mais um irmão. Aguardando lá, fui com minha esposa, sentamos lá para conversar. São cristãos, denominacionais, estavam querendo saber coisa e tal, das coisas, sentamos lá. E daí saiu esse assunto aí, achando que nós estávamos reunidos com o nome de Jesus, porque nós estávamos ali. Nossa, tinha aqui. Nós estávamos em 7. Eu falei, não estamos reunidos. Como que não? O senhor não está aqui. Nossa, aquilo foi parece que deu um chute na canela, né? Mas como, irmão, o senhor não está aqui? Eu falei, conforme está em Mateus 18, não está. O senhor está aqui agora, irmãos? Não está, porque o que é isso aí, irmãos? É a assembleia reunida, não importa para quê. Não importa para quê a reunião da assembleia, o Senhor. Se é uma reunião de assembleia, o Senhor está ali. Não é verdade? O Senhor está ali. Porque foi ligado isso pela assembleia. E esse versículo, irmãos, porque onde estiverem 2 ou 3, esse não é um versículo ativo. Pelo contrário, ele é passivo. Porque onde estiverem esses 2 ou 3 que foram reunidos para o meu nome. Ou seja, alguém pegou e reuniu. Quem que é esse que fez isso? Ele reuniu para ele mesmo. Foram reunidos para o meu nome. Porque foi ele que fez isso. Não nós. Juntamos. Não é nós que pegamos o Senhor e colocamos no nosso meio. É ele que reuniu. Então esse é o lugar. Então esses 2 ou 3 não quer dizer isso. Porque o que tem de gente reunido ao nome do Senhor aí é brincadeira, né? Nossa, dá para puxar até economia, assim. Por quê? Porque acha isso aí, reúne na casa lá do fulano e tal,
Não estou negando os irmãos, a piedade deles, não estou negando nada disso. Eles são irmãos que são mais piedosos que nós. É verdade, como existe nas denominações. Irmãos muito mais piedosos que nós. Mas justifica? Não, porque a Escritura não está dizendo isso. Mas está cheio de casos aí que diz que nós reunimos o nome de Jesus. Falando dessas pessoas reunidas, né? Estão reunidas, assim chamadas ao nome de Jesus, com bons propósitos. Não estou negando. Quando nós falamos isso, não estamos julgando pessoas e seus propósitos e suas sinceridades. Não estamos julgando pessoas. Por isso que é ruim às vezes falar de denominação, essas coisas, porque nós não estamos julgando as pessoas. As pessoas, por isso eu estou falando, às vezes são mais piedosas que nós. Mas nós estamos falando da doutrina. É doutrinalmente. Isso quer dizer, quando nós saímos, como aconteceu com vocês, buscando onde o Senhor estava, onde é que eu vou reunir? Encontraram coisas, nós encontramos várias pessoas dizendo reunir no nome do Senhor Jesus, mas ia lá, você encontrava o quê? Não estava certa maneira. Então o Senhor pode permanecer onde que existe má doutrina? Não, não é um lugar. Você vai julgar por aí, não é assim? Buscando a verdade, por assim dizer, buscando a verdade. Você vai num grupo que está reunido no Senhor, chega lá, citar o exemplo que acabamos de falar. As irmãs que ensinam também. Tá certo ou não? Já começa por aí, ó, irmãos. Você está falando assim, ó. Ah, não, então você já vai dar um passo para trás e esperar no Senhor. Não é verdade? Esperar no Senhor, porque ali não pode ser. Ou não deveria ser. Não deveria ser. Então estes foram reunidos pelo Senhor no sentido da direção do Espírito Santo para esse lugar. E esse lugar, irmãos, você tem que saber. É você que tem que perguntar para o Senhor onde, Senhor? Onde? Aprender dele onde é.